E se Jesus aparecesse no exato momento em que um sim para sempre se desfaz em papéis de divórcio? Quando o amor vira um processo judicial e a alma vira um campo de batalha? A sala de audiência era fria. O ar-condicionado zumbia como um inseto metálico, mas nada abafava o calor opressivo do silêncio entre Ana e Marco. Eles se sentavam a metros de distância, mas um abismo de anos mal resolvidos, palavras não ditas e expectativas quebradas os separava. Ele, de terno azul marinho, olhava fixamente para as mãos vazias sobre a mesa de carvalho, polida até brilhar, refletindo a luz mortiça que entrava pela janela blindada. Ela, de vestido preto simples, encarava a parede vazia à frente, os olhos vermelhos e secos, como se já tivesse chorado todos os líquidos do corpo. O advogado dela sussurrava números, percentuais, divisão de bens. A palavra pensão ecoou na sala, áspera e estranha. Marco cerrou os punhos. Aquele não era o sonho que haviam construído juntos. A memória do dia do casamento, sob uma chuva de pétalas brancas, surgiu como uma faca em sua mente. Onde estava aquela promessa? Onde estava a graça? Foi então que a porta pesada da sala, que deveria estar trancada, abriu-se sem ruído, e um homem entrou. Sua presença não causou alvoroço. Não houve protesto dos advogados ou do oficial de justiça. Ele simplesmente se assentou no último banco, na penumbra. Suas roupas eram simples, mas não pobres. Seus olhos, cheios de uma calma ancestral, repousaram primeiro sobre Ana, depois sobre Marco. E, por uma fração de segundo, o coração de cada um deles deu um salto, como se reconhecesse uma melodia esquecida. A pergunta que não ousavam formular queimava no ar. Se Jesus estivesse aqui, agora, no epicentro de seu fracasso, o que ele diria? O silêncio na sala de audiência se tornou espesso, palpável. O advogado de Ana, que discorria sobre a partilha do apartamento, gaguejou e parou no meio de uma frase, sentindo o peso incomum daquela presença silenciosa. Não era uma interrupção, era uma inundação. Uma paz densa e estranha começou a preencher os espaços vazios entre as palavras não ditas. Marco sentia um calor estranho nas costas, como se um raio de sol tivesse encontrado um caminho através da janela blindada e o tocasse diretamente. Ele se lembrou, contra sua vontade, do dia em que compraram aquele apartamento. Estavam rindo, abraçados no vazio do living, planejando onde para o sofá, a estante de livros, o berço que nunca veio. A memória foi tão vívida e dolorosa que ele quase gemeu em voz alta. Seus olhos, por pura necessidade de buscar algum alívio, se voltaram para o estranho no fundo da sala. E, por um instante que pareceu eterno, seus olhares se encontraram. Não havia acusação naquele olhar. Havia um entendimento tão profundo que Marco sentiu como se toda sua armadura de rancor e mágoa estivesse sendo desmontada, peça por peça, sem violência, apenas com uma verdade silenciosa. Ana, por sua vez, sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo seu rosto, a primeira da manhã. Ela não a enxugou. Aquele olhar do estranho a alcançou como um bálsamo, tocando a ferida aberta de sua solidão. Ele via não apenas a mulher amargurada da separação, mas a jovem cheia de esperança que ela fora, e talvez, quem sabe, a mulher que ainda poderia ser. O arrependimento e a culpa, que pesavam como pedras em seu estômago, pareciam, naquele instante, um fardo que poderia ser compartilhado. Alguém estava vendo, alguém de verdade, alguém que não estava ali para ganhar ou perder, mas apenas para estar. O juiz, um homem de rosto cansado e expressão impenetrável, franziu a testa. Algo estava fora do script. Ele olhou para o oficial de justiça, que apenas encolheu os ombros, confuso. A formalidade do tribunal havia sido quebrada por uma quietude que era mais poderosa do que qualquer martelada. O advogado de Marco tentou retomar, falando mais alto sobre cláusulas de incomunicabilidade de bens, mas as palavras soavam ocas, como latidos distantes. Ana fechou os olhos. A voz do advogado sumiu, substituída pelo eco de uma risada daquela tarde de domingo no parque, quando Marco a carregou nos ombros sob a chuva de verão. Eles eram jovens, eram um só. Como tudo aquilo tinha se perdido em discussões sobre contas, em noites de silêncio gelado, na incapacidade de perdoar as pequenas falhas do outro. Ela abriu os olhos e olhou para Marco. Pela primeira vez em anos, não viu o inimigo. Viu o homem que, um dia, lhe prometeu o céu. E ele,
Sentindo o olhar dela, levantou a cabeça. Seus olhos se encontraram sobre a mesa de carvalho, e naquele instante não havia advogados, não havia juiz, não havia bens para dividir. Havia apenas o vazio que haviam criado juntos. E no fundo da sala, o homem observava. Suas mãos, pousadas sobre os joelhos, não se moviam, mas sua presença agia como um alinhamento de almas. Ele não olhava para o casal como duas partes separadas de um processo. Ele olhava para a aliança quebrada, para o laço que, mesmo ferido de morte, ainda pulsava com o eco de uma promessa sagrada. Ele via as duas metades de um coração que um dia batera em uníssono, agora sangrando em ritmos diferentes. E em seu silêncio, uma pergunta pairou, não como um julgamento, mas como um convite. O que o homem uniu, não será capaz de restaurar. A tensão que antes era um cabo de guerra entre Ana e Marco transformou-se em algo diferente, uma tensão interna, íntima. O rancor que o cegava começava a dissipar-se, como uma névoa sob um sol nascente. Marco respirou fundo, o som áspero rompendo o silêncio sagrado. Ele se lembrou da primeira vez que viu Ana chorar, não de tristeza, mas de alegria, quando ele a surpreendeu com uma simples flor no dia do seu aniversário. Por que ele parou de fazer isso? Porque as flores deram lugar às acusações. Ana, por sua vez, sentiu um nó na garganta. Ela se viu na cozinha do apartamento, jogando um prato no chão durante uma discussão. O estilhaço de cerâmica voou, mas o que realmente se quebrou naquele dia foi algo muito mais frágil: a confiança. Ela olhou para suas mãos vazias sobre a mesa. O anel de casamento já não estava mais lá, vendido num ato de raiva. Agora, sentia o fantasma do metal frio, o peso da sua ausência. O juiz limpou a garganta, impaciente. "Podemos prosseguir?" perguntou, sua voz soando estranhamente fraca naquele espaço. Mas ninguém se moveu. O olhar do homem no fundo da sala não pedia nada, não exigia nada. Ele simplesmente via. E naquele serviço por completo, sem máscaras ou defesas, ambos sentiram uma centelha de verdade. Uma verdade que doía, mas que também purificava. Eles não estavam ali apenas para dividir uma vida. Estavam ali para enterrar um sonho. Mas e se? E se Jesus estivesse aqui? Será que um sepultamento é o fim? Ou pode ser o início de algo novo, mesmo que completamente diferente do que se planejou? O mistério pairava, e o suspense sobre o que aconteceria a seguir era quase insuportável. O coração de Ana batia descompassado, um tambor de guerra que já não sabia por que lutava. As memórias não vinham mais como facas, mas como um rio suave e triste. Ela se viu no hospital, segurando a mão de Marco após a perda do bebê. Naquela noite, no silêncio gelado do quarto, eles se abraçaram e choraram juntos. Foram um para o outro. Quando foi que deixaram de ser porto seguro e viraram naufrágio um do outro? Ela olhou para Marco e viu, não o homem endurecido pela disputa, mas o rapaz assustado que segurou sua mão naquela sala de espera. Uma pontada de compaixão, há muito perdida, brotou em seu peito. Marco sentiu essa mudança. Era como se uma barreira de gelo tivesse começado a derreter. Ele se lembrou de Ana cuidando dele quando ele perdeu o emprego, fazendo sopa e dizendo que tudo ficaria bem. Onde estava aquela mulher? Onde estava ele? O processo, as acusações, tudo parecia tão vazio de repente, um teatro macabro encenado sobre os escombros de algo que um dia foi sagrado. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele teimosamente segurava. Ele não chorava por derrota ou vitória. Chorava pelo luto de um amor que morrera por negligência. E no fundo da sala, o homem permanecia. Seu silêncio não era vazio, era ativo, curativo. Ele era o testemunho vivo de que o amor, mesmo ferido, nunca deixa de ser amor. Ele via a dor deles não como um fim, mas como um solo devastado onde, com a graça certa, uma nova semente poderia brotar. A pergunta que ele trouxera consigo agora ecoava no coração de ambos, uma melodia suave por baixo do ruído da lei. Se você conhece alguém que está no meio de uma batalha assim, onde o amor parece ter virado pó, compartilhe este momento. Porque, às vezes, a maior revolução começa com um único instante de verdade. A voz do juiz tentou novamente retomar o controle. Senhor Marco, a senhora Ana alega que o senhor escondeu parte de seus rendimentos durante a união. O que o senhor tem a dizer? A pergunta, carregada de acusação, pairou no ar como uma fumaça tóxica. Marco abriu a boca para responder,
para defender-se com a mesma moeda, para lançar de volta uma acusação sobre gastos excessivos dela. Mas as palavras morreram em sua garganta. Seu olhar foi involuntariamente puxado para o homem no fundo da sala. E naquele rosto sereno, ele não viu um juiz, viu um espelho. Um espelho que refletia não o seu orgulho ferido, mas a sua pequenez, sua participação ativa naquela destruição. Ele não estava sendo julgado por um tribunal terrestre, mas por uma verdade muito mais profunda. Sua voz saiu rouca, quebrada. Ele engoliu seco. Eu não. O importante era cuidar dela, e eu falhei. A confissão simples, não sobre os rendimentos, mas sobre o abandono emocional, ecoou na sala como um trovão. O advogado de Ana ficou boquiaberto. Ana levou a mão à boca, um suspiro preso. Aquela não era a linguagem do tribunal. Era a linguagem do coração, uma língua que ambos haviam desaprendido. O juiz ficou intrigado, sua expressão impaciente dando lugar a uma curiosidade silenciosa. Algo profundo estava acontecendo, algo que suas leis e códigos não conseguiam capturar. O que faria esse homem, cuja simples presença desarmava as defesas mais fortemente guardadas? A seguir, o suspense era uma corda esticada, prestes a arrebentar. O silêncio que se seguiu à confissão de Marco era de um tipo diferente. Não era o silêncio pesado da hostilidade, mas o silêncio frágil e trêmulo de uma verdade recém-nascida. Ana sentiu as lágrimas escorrendem livremente agora, não de raiva, mas de um alívio agonizante. Alguém finalmente dissera a verdade. Ele dissera a verdade. E aquela admissão de falha era mais poderosa do que qualquer acusação que seus advogados pudessem articular. Ela olhou para suas próprias mãos, as mãos que um dia acariciaram o rosto de Marco com amor e que depois se fecharam em punhos de frustração. Eu também falhei, ela sussurrou, sua voz quase inaudível, mas cortando o ar como um grito no vácuo da sala. Eu parei de ouvir. Parei de ver você. Marco a fitou, e pela primeira vez em anos, não viu a adversária. Viu a mulher com quem dividiu os sonhos, a parceira que perdeu um filho com ele. Viu a Ana. Seu próprio rosto se contorceu em uma máscara de dor e arrependimento. Os bens, o apartamento, a pensão, tudo parecia ridículo, insignificante diante daquelas duas confissões trocadas sobre a mesa de audiências. Eles haviam entrado naquela sala para dividir propriedades e de repente se viram diante dos escombros de sua própria humanidade. E no fundo, o homem observava. Um sorriso terno e infinitamente triste tocou seus lábios. Ele não se moveu para intervir, para dar um sermão. Sua obra estava sendo feita. A mais poderosa de todas as forças, a verdade, estava agindo. Ela estava cortando as amarras do orgulho e do egoísmo, uma operação dolorosa, mas necessária. O que restaria deles, depois que a verdade terminasse seu trabalho? A pergunta pairou no ar, carregada de um suspense agonizante. O fim do casamento deles estava se revelando, mas seria também o fim de tudo. O juiz, completamente esquecido em seu tribunal, inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, o queixo repousado sobre as mãos entrelaçadas. Ele já havia visto milhares de divórcios, brigas violentas, choros dramáticos, negociações gélidas, mas nunca testemunhara aquilo. Não era uma reconciliação, não era um acordo, era um desnudamento. Era como assistir a duas almas se confessando no confessionário da própria vida, com uma testemunha silenciosa que parecia absorver toda a dor e transformá-la em algo solene. O processo. O juiz começou, mas sua voz falhou. Ele não conseguia pronunciar a próxima sentença burocrática. Como ordenar a divisão de bens quando via duas pessoas dividindo o peso de suas próprias almas? O oficial de justiça olhava fixo para o homem no fundo da sala, uma sensação estranha de reverência tomando conta dele. Ele sentiu um impulso inexplicável de se levantar, mas permaneceu sentado, paralisado pela grandiosidade do momento. Ana enxugou as lágrimas com as costas da mão, um gesto infantil, vulnerável. Lembra da nossa árvore de Natal, Marco, ela disse, sua voz um fio de som. Aquele pinheiro artificial terrível que compramos no primeiro ano, que sempre caía para um lado. Um sorriso trêmulo surgiu em seus lábios. Marco a fitou, e um som entre um riso e um soluço escapou de sua garganta. E você insistia em enfeitar aquele lado torto com mais bolas, dizendo que era o lado com mais personalidade.
Eles se olharam, e por um segundo o abismo fechou. Foram apenas Marco e Ana, lembrando de uma árvore de Natal torta. Foi um instante de pura, crua e doce humanidade. E no fundo da sala, o observador silencioso testemunhava aquele pequeno milagre. Um milagre que não ressuscitava os mortos, mas se trazia de volta à vida um coração que já batia. O que seria necessário para que aquele instante não se perdesse novamente? O suspense sobre o próximo movimento era eletrizante. O breve momento de conexão foi como um relâmpago em um céu noturno, intenso, iluminador, mas passageiro. A realidade da sala de audiências, com seus papéis carimbados e expectativas legais, começou a se fechar novamente sobre eles. O advogado de Ana, recuperando o senso de propósito, sussurrou algo em seu ouvido sobre não se desviar do foco. Ana piscou, o sorriso murchando. Marco viu a mudança nela e sentiu o velho ressentimento tentando voltar, um hábito antigo e venenoso. Mas algo havia mudado. A semente da verdade havia sido plantada. Já não era mais possível ignorar completamente a paisagem devastada de seu relacionamento e fingir que a guerra por bens materiais era a única realidade. O olhar dele se cruzou novamente, e agora havia um questionamento silencioso, uma confusão compartilhada. O que estavam fazendo ali? O processo de divórcio parecia, de repente, um ritual vazio, uma dança macabra em torno do cadáver de seu amor, enquanto alguém no fundo da sala lembrava-lhes que a alma era eterna. O homem, ainda imóvel, permitiu que seu olhar percorresse a sala, o juiz perplexo, os advogados confusos, o oficial de justiça maravilhado. Ele não estava ali para anular o sistema, mas para transcender suas limitações. Ele estava ali para lembrá-los de que por trás de cada processo, de cada ação judicial, há um coração humano, uma história de amor que deu errado, uma ferida que precisa de mais do que uma sentença para ser curada. E então, ele fez o primeiro movimento desde que entrou. Inclinou a cabeça levemente, como se escutasse uma voz distante. Um gesto quase imperceptível, mas se fez todos na sala conterem a respiração. O que faria a seguir? A tensão espiritual era tão palpável que o ar parecia vibrar. O som da cadeira do homem rangendo levemente ao se levantar foi como um trovão na quietude absoluta da sala. Todos os olhos se voltaram para ele, mas ninguém ousou protestar ou questionar sua presença. Ele não caminhou em direção ao juiz, nem aos advogados. Seus passos, silenciosos e firmes, dirigiram-se para a mesa de carvalho onde Ana e Marco estavam sentados. Ele parou entre eles, não como mediador, mas como uma ponte. Seu olhar não pousou em nenhum dos dois especificamente, mas no espaço vazio entre eles, onde o amor outrora fluía e agora só estava o vácuo. Ele não disse uma palavra, apenas estendeu sua mão direita, com a palma voltada para cima, sobre o centro da mesa. Não era um gesto de súplica, mas de oferta. Uma oferta de paz. Ana olhou para aquela mão. Havia marcas nela. A luz fraca da sala parecia jogar sombras que lembravam cicatrizes. Seu coração acelerou, uma memória ancestral de um sacrifício maior do que qualquer um deles poderia compreender. Marco sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A raiva, o orgulho, a mágoa, tudo isso parecia insignificante, um brinquedo de criança quebrado, diante daquela presença solene daquela mão estendida. Às vezes, a cura não começa com um grande gesto, mas com a coragem de olhar para a própria ferida. Se esta cena tocou algo dentro de você, se você se identificou com essa dor, não ignore esse sentimento. Comenta, eu entendo, se você já sentiu o peso de um amor que se perdeu. A verdadeira batalha nunca é contra o outro, mas contra a escuridão que nós mesmos permitimos que crescesse. E o que aconteceria se eles aceitassem a oferta daquela mão? O suspense era uma oração silenciosa. O mundo ao redor pareceu desvanecer. O som do trânsito lá fora, o zumbido do ar-condicionado, os sussurros confusos dos advogados, tudo se transformou em um ruído de fundo indistinto. Para Ana e Marco, só existiam aquela mão estendida e o silêncio eloquente que dela emanava. Ana foi a primeira a se mover. Lentamente, como se estivesse sonhando, ela levantou a mão tremula e pousou a ponta dos dedos sobre a palma da mão do homem. Não foi um aperto, mas um toque, frágil como o bater de asas de uma borboleta. Um calor imediato e reconfortante percorreu seu braço, um calor que não queimava, mas sim dissolvia o gelo que havia se acumulado em sua alma por anos. Era um calor de perdão,
primeiro por si mesma, por todas as suas falhas, e depois, como uma maré suave, por Marco. Marco assistiu, com o coração batendo forte em seu peito. Ele viu a expressão no rosto de Ana mudar, a tensão dar lugar a uma paz cansada, mas real. Sem pensar, movido por um impulso que vinha de um lugar mais profundo do que seu orgulho, ele estendeu sua própria mão e a colocou sobre a de Ana, seus dedos envolvendo os dela. Seu toque foi inicialmente hesitante, mas depois firme. O contato foi um choque. Não era o toque de estranhos, nem de inimigos. Era o toque de duas pessoas que compartilharam uma vida, reconectando-se através de um ato de graça. E no centro, a mão do homem sustentava as deles. Ele não fechou sua mão sobre as deles. Ele simplesmente a sustentava, como um altar. Ele era o fundamento, a rocha sobre a qual aquele frágil e novo entendimento estava sendo construído. O que isso significava? O divórcio estava cancelado? Eles se reconciliariam? A incerteza era total, mas pela primeira vez não era assustadora. Era cheia de possibilidade. A cena era de uma solenidade indescritível. Os três pares de mãos unidas sobre a mesa de audiências não formavam um acordo legal, mas um pacto silencioso de humanidade restaurada. O juiz, um homem cínico por profissão, sentiu algo estranho umedecer seus olhos. Ele se limpou discretamente com as costas da mão, olhando para os papéis à sua frente. De repente, as cláusulas dos parágrafos pareciam absurdamente inadequados para lidar com o que estava acontecendo diante dele. O advogado de Marco abriu a boca para dizer algo, para lembrar seu cliente dos seus direitos, mas as palavras morreram em seus lábios. Ele simplesmente balançou a cabeça e fechou sua pasta, um gesto de rendição não ao oponente, mas a uma verdade maior. O advogado de Ana fez o mesmo, uma sensação de paz em comum tomando lugar de sua agressividade forense. Ana e Marco permaneceram com as mãos unidas, seus olhos fechados. Eles não estavam se agarrando um ao outro, mas sim a algo que estava sendo oferecido a ambos. A dor não havia desaparecido. As memórias difíceis, as feridas, ainda estavam lá, mas o veneno havia sido drenado delas. Já não eram armas, mas apenas partes de sua história, cicatrizes que poderiam, com o tempo, contar uma história de sobrevivência e não apenas de perda. E então, o homem fez seu segundo movimento. Ele lentamente retirou sua mão de debaixo das deles. O calor, no entanto, permaneceu, um calor residual de graça. Ele não precisava mais sustentá-los fisicamente. A centelha havia sido acesa. Agora, cabia a eles alimentá-la ou deixá-la morrer. Ele deu um passo para trás, seu olhar repousando sobre cada um deles com uma intensidade final. A pergunta que ele trouxera consigo agora era deles para responder. O que fariam com aquele novo começo, nascido não do esquecimento, mas do perdão? O suspense mudou. Não era mais sobre o que ele faria, mas sobre a escolha que eles fariam. O som do trânsito lá fora voltou a ser ouvido, devolvendo à sala de audiências a realidade do mundo. As mãos de Ana e Marco ainda estavam unidas, mas agora era apenas o toque deles, sem a mão divina no meio. O contato era quente, real e carregado de uma vulnerabilidade assustadora. Eles abriram os olhos ao mesmo tempo e se olharam. Já não havia o véu da raiva ou da decepção. Havia o reconhecimento cru de dois sobreviventes de uma tempestade que eles mesmos ajudaram a criar. Marco foi o primeiro a falar, sua voz um sussurro rouco. Ana, eu sinto muito. Por tudo. Ela apertou levemente sua mão. Um único, pequeno e poderoso aperto. Eu também, Marco. Eu também. Era um pedido de desculpas que não apagava o passado, mas que o redimia. Não era sobre quem tinha mais culpa, mas sobre assumir a responsabilidade pela sua própria parte naquela queda. O juiz olhou para eles, e depois para o homem, que agora estava parado perto da porta, como se estivesse pronto para partir. Ele parecia esperar por algo. Senhor, o juiz começou, dirigindo-se ao homem, sua voz cheia de um respeito incomum. O que devo fazer com este processo? Era a pergunta de um homem preso entre a lei dos homens e a lei do coração. Todos os olhos se voltaram para o homem na porta. O que ele diria? Suas palavras iriam dissolver o caso? Iriam ordenar a reconciliação? A tensão era quase física. O destino daquele divórcio e daquelas duas almas pendia na balança. O homem na porta não olhou para o juiz.
Seu olhar permaneceu fixo em Ana e Marco, um olhar que parecia ver não apenas o presente, mas todos os futuros possíveis que se desdobravam a partir daquele instante. Um sorriso suave, carregado de uma infinita compaixão, tocou seus lábios. Ele não deu uma ordem, não proferiu um veredicto. Ele simplesmente falou, e sua voz era como o sussurro do vento em um vale tranquilo, mas cada sílaba ecoou com a autoridade de uma verdade primordial. A lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. As palavras pairaram no ar, simples e ao mesmo tempo revolucionárias. O juiz recuou em sua cadeira, como se tivesse sido tocado por uma centelha. Ele olhou para a pilha de documentos em sua mesa, petições, alegações, recursos, e pela primeira vez em sua carreira, ele os viu pelo que eram. Tentativas vazias de regular o que não pode ser regulado, o coração humano. Ana e Marco ouviram, e as palavras os alcançaram como uma libertação. Elas não anulavam sua dor, nem apagavam seus erros, mas colocavam tudo em perspectiva. Eles não eram apenas um caso, um processo. Eram pessoas e, naquele momento, tinham a chance de escrever seu próprio fim, o seu novo começo, baseado não no que a lei ditava, mas no que seus corações, agora limpos do veneno, lhe sussurravam. O homem deu meia volta e pousou a mão na maçaneta. Ele estava partindo. A escolha final, a mais importante, era agora inteiramente deles. O suspense era agonizante. O que fariam? A porta se fechou sem um ruído e o homem se foi. Mas sua presença não. Era como se ele tivesse deixado para trás um eco de sua paz, um perfume de esperança que impregnava o ar. A sala de audiências não era mais a mesma. Os móveis de carvalho, as luzes fluorescentes, o brasão da República na parede, tudo parecia diferente, menos opressivo, mais humano. Ana e Marco ainda estavam de mãos dadas. Eles se viraram um para o outro, e o mundo ao seu redor, o juiz, os advogados, o oficial de justiça, desapareceu. Havia apenas eles dois e o vasto, assustador e emocionante território da escolha. O que fazemos agora? Ana sussurrou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade crua. Marco respirou fundo. A resposta fácil, a rota pré-determinada, era assinar os papéis, dividir os bens e seguir em frente como estranhos. Mas a rota fácil já não parecia mais a certa. A rota certa parecia mais difícil, a mais assustadora. Olhar para a ferida e tentar, sem garantias, curá-la. Se você já se viu no momento de virada, onde a escolha fácil era uma prisão e a certa um salto no escuro, você não está sozinho. Comenta Novo Começo se você acredita que o amor, de alguma forma, sempre merece uma segunda chance, mesmo que seja um amor transformado. Porque a história deles não acabou. Estava, na verdade, recomeçando de um jeito que nenhum deles poderia ter previsto. E o próximo passo, a próxima palavra, seria a mais importante de suas vidas. O silêncio que se seguiu à pergunta de Ana era denso, mas não pesado. Era um silêncio fértil, como a terra após a primeira chuva da primavera. Marco olhou para suas mãos entrelaçadas, para os dedos de Ana entre os seus. Já não via apenas a mulher que o magoou, mas a parceira com quem construiu uma vida. A dor ainda estava lá, uma cicatriz latejante, mas já não era a única coisa que ele sentia. Eu não quero mais isso, ele disse, sua voz firme, surpreendendo a si mesmo. Ele não estava olhando para os advogados, nem para o juiz. Estava olhando apenas para Ana. Não quero mais essa guerra. Não quero assinar um papel que diga que nós somos inimigos. As palavras ecoaram na sala, um contraponto poderoso às frias leis da partilha. O juiz, em vez de se irritar com a quebra do protocolo, inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma centelha de algo que ele não sentia há anos, esperança. Ana sentiu um novo tipo de lágrima velha em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou alívio, mas de reconhecimento. Ele finalmente entendia. Ele finalmente via. Eu também não, ela sussurrou, sua voz trêmula, mas clara. Mas o que queremos, Marco, para onde vamos a partir daqui? Era a pergunta de $1 milhão. A reconciliação não era uma varinha mágica. Os problemas que os separaram ainda existiam. A confiança estava quebrada. O caminho à frente era um território desconhecido e assustador. O suspense agora não era sobre se eles desistiriam do divórcio, mas sobre o que colocariam no lugar dele.
Um novo relacionamento, uma amizade, uma separação pacífica. As possibilidades eram infinitas e aterrorizantes. A pergunta de Ana pairava no ar, desafiadora. Para onde vamos a partir daqui? Marco sentiu o peso daquela questão. Não era sobre voltar ao que eram antes. Aquilo estava morto e enterrado. Era sobre construir algo novo a partir dos escombros. Algo mais verdadeiro, talvez. Algo mais humilde, com certeza. Eu não sei, ele admitiu, e a honestidade daquela resposta foi mais poderosa do que qualquer promessa vazia. Mas sei que não quero que a nossa história termine com um carimbo num tribunal. Não depois do que acabou de acontecer aqui. Ele olhou em volta para a sala que testemunhara o colapso e o milagre. O juiz, percebendo que o processo tradicional havia se tornado irrelevante, fez algo extraordinário. Ele fechou a pasta com o processo de divórcio e a empurrou para o canto da mesa. Parece que temos aqui uma questão que vai além da minha alçada, disse o juiz, sua voz surpreendentemente mansa. O que vocês propõem? Ana e Marco se entreolharam. A decisão estava em suas mãos, literalmente. Eles ainda estavam de mãos dadas, um contato que já não era um resquício do passado, mas um fio condutor para um futuro incerto. A presença do homem, agora ausente, parecia tê-los equipado com uma coragem que não tinham antes. A coragem de serem imperfeitos. A coragem de tentarem de novo, de uma maneira completamente nova. Mas qual seria o primeiro passo nessa nova direção? O suspense era sobre o projeto que eles desenhariam para suas vidas, agora que a planta original tinha pegado fogo. O toque das mãos de Ana e Marco mudou. Já não era o contato frágil de duas pessoas se reconciliando, mas o aperto firme de dois sócios fechando um novo acordo, um acordo de coração. A energia na sala havia se transformado completamente. Os advogados, antes agentes de conflito, agora observavam em silêncio respeitoso, testemunhas de um evento que desafiava sua compreensão forense. Podemos, Ana começou, engolindo seco. Podemos cancelar o processo. Por enquanto. Marco apertou sua mão em resposta. Sim. A palavra foi simples, mas carregada do peso de uma decisão monumental. Não era um não ao divórcio, era um sim a uma pausa. Um sim à possibilidade de cura. Um sim à chance de descobrir quem eles eram um para o outro, longe da pressão dos prazos legais e das batalhas por posses. O juiz acenou com a cabeça, um gesto solene. O processo ficará suspenso, sem custas, pelo tempo que precisarem. Era uma decisão incomum, quase herética para a rigidez da lei, mas naquele momento parecia a única decisão humana a ser tomada. Ana soltou a mão de Marco e se levantou, as pernas trêmulas. Ele fez o mesmo. Eles se olharam e um novo tipo de desconforto surgiu. O que se faz depois? Um abraço, um aperto de mão, um simples até logo. A intimidade que haviam recuperado era real, mas também frágil e nova. Eles haviam desistido do divórcio, mas o casamento, como era, também não existia mais. Eles estavam em um território neutro, um limbo emocional. O próximo movimento de cada um deles definiria se aquele território seria um deserto ou um campo fértil. Para onde iriam agora que a sala de audiências não os prendia mais? O suspense seguia com eles, passo a passo, em direção à porta. A porta do fórum se abriu para o mundo exterior. A luz do sol, que antes parecia hostil, agora banhava a escadaria de pedra com uma suavidade dourada. O barulho da cidade, os carros, as vozes, o ritmo da vida os atingiu como uma onda. Era o mesmo mundo, mas eles não eram mais as mesmas pessoas que haviam entrado ali horas atrás. Pararam no topo dos degraus, lado a lado, sem se tocar. O vínculo invisível que os unia agora era tenso, testado pela repentina exposição à realidade. Para onde ir? Ele para seu apartamento de solteiro, ela para a casa da irmã. A simplicidade da rotina de divórcio havia se desfeito. Preciso buscar minhas coisas no escritório, disse Marco, mais para preencher o silêncio do que por necessidade. Eu tenho um compromisso, mentiu Ana, olhando para o relógio, um gesto automático de sua vida anterior. Eles se entreolharam, e a vulnerabilidade do momento foi quase insuportável. Havia tanto a dizer, tanto a reconstruir, mas nenhuma palavra parecia adequada. O conforto da sala de audiências, com sua atmosfera sobrenatural, havia acabado. Agora,
Era só eles, a estrada incerta à frente. "Posso te levar?" ofereceu Marco, a pergunta saindo antes que ele pudesse pensar. Ana hesitou. Aceitar a carona seria um passo enorme, um reconhecimento de que aquela conexão recém-nascida deveria continuar do lado de fora. Seria o primeiro compromisso do seu novo relacionamento, seja ele qual fosse. Ela respirou fundo, sentindo o eco daquela paz interior que experimentara na sala. "Sim", ela respondeu, sua voz um pouco mais firme. "Pode." O primeiro passo foi dado, mas o caminho era longo e cheio de armadilhas. O suspense agora era mundano, por isso, ainda mais perigoso. Eles conseguiriam manter aquela frágil paz no trânsito caótico. No mundo real, o carro de Marco era um espaço familiar, um território compartilhado de memórias. O cheiro do limpador de ar que ele sempre usava, a pequena arranhadura no para-brisa do lado do passageiro de uma viagem à praia. Cada detalhe era uma faca e um bálsamo ao mesmo tempo. O silêncio dentro do carro era diferente do silêncio da sala de audiências. Era um silêncio cheio de ruídos, o ronco do motor, o sussurro do ar-condicionado e o som alto de seus pensamentos. Ana olhou pela janela, vendo a cidade passar. As pessoas nas calçadas, apressadas, vivendo suas vidas. Ela se perguntou quantas delas carregavam dores semelhantes, quantos casamentos estavam desmoronando em silêncio naquele exato momento. Ela sentiu um impulso repentino, uma necessidade de não guardar aquela experiência só para si. Se esta jornada tocou seu coração, se você viu um pedaço da sua própria história refletida na deles, não deixe essa mensagem morrer com você. Compartilhe, porque você nunca sabe quem pode estar à beira de desistir do amor, e uma única faísca de esperança pode reacender uma chama que parecia perdida. O amor deles estava renascendo, mas a estrada era longa e incerta. E o próximo obstáculo já se aproximava. A primeira conversa real, longe do ambiente sagrado do tribunal. O que diriam um ao outro quando as palavras precisassem ser encontradas por eles mesmos? Sem a intervenção divina, o suspense era íntimo e assustador. Marco ligou o rádio, mas desligou rapidamente. A música, qualquer música, parecia uma intrusão naquele espaço sagrado que haviam criado dentro do carro. Os semáforos pareciam durar uma eternidade, cada parada um convite ao desconforto. "Obrigado", Ana disse, sua voz suave quebrando o silêncio. "Por quê?", perguntou Marco, olhando rapidamente para ela antes de voltar os olhos para a rua. "Por não ter desistido de mim, de nós, lá dentro." Marco sentiu um nó na garganta. "Eu estava desistindo há muito tempo, Ana. Só não sabia." Ele respirou fundo. "A gente se perde em meio às brigas, né? Esquece a pessoa que está do outro lado." Ela concordou com a cabeça, olhando para as mãos no colo. "Esquece que ela também está machucada. A gente fica tão focado na nossa própria dor que acha que a do outro é menor ou que não existe." Era a primeira vez que eles falavam sobre a dinâmica do seu fracasso, não sobre os eventos específicos. Era um metadiálogo, uma conversa sobre como pararam de se conversar. O carro parou em um sinal vermelho mais longo. Marco olhou para ela. "Eu sinto sua falta, Ana. Não da maneira que éramos no final, mas da minha melhor amiga, da pessoa com quem eu ria das coisas mais idiotas." Ana virou o rosto para ele, os olhos marejados. "Eu também sinto falta da minha melhor amiga." A admissão foi um alívio e um terror. Eles estavam se abrindo. E a vulnerabilidade, agora que a porta estava aberta, era um precipício. O próximo passo seria mergulhar nas memórias específicas, nas feridas reais. Eles teriam coragem? O sinal ficou verde. O carro avançou, e com ele, a narrativa de suas vidas. O carro entrou no trânsito mais pesado, e a lentidão forçou uma pausa na conversa pesada. Foi um alívio. Eles haviam aberto a porta, mas o corredor à frente era escuro e assustador. Ana olhou para Marco, seu perfil familiar contra o cenário e movimento da cidade. Ela se lembrou de como costumava observar ele dirigir, nos primeiros anos, sentindo-se segura apenas por estar ao seu lado. Quando foi que aquela sensação se foi? "Lembra daquele fim de semana na casa de praia?" ela perguntou, sua voz suave, testando as águas de uma memória feliz. "Quando a chuva não parou e nós ficamos o tempo todo dentro de casa, jogando cartas." Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Marco pela primeira vez em anos. "Lembro."
Você trapaceava no Uno. Eu sempre soube. Ela riu, um som leve e verdadeiro que encheu o carro. Eu nunca trapaceei. Você é que era muito ruim. Eles riram juntos. Foi um momento breve, uma bolha de felicidade no meio do caos. Mas foi real. E mostrou que, por baixo dos escombros, ainda havia alegria. Ainda havia semente daquela amizade que um dia foi a base de tudo. Mas a risada morreu e a realidade voltou. A casa de praia foi vendida como parte dos bens a serem divididos. A memória feliz estava intimamente ligada a uma perda real. Eles estavam navegando em um campo minado, onde cada bom momento passado era também um lembrete do que haviam destruído. O desafio agora era conseguir lembrar sem sofrer, honrar o passado sem ser aprisionado por ele. O próximo semáforo os levaria mais perto do destino e da próxima camada de sua conversa. O suspense era sobre qual memória surgiria a seguir, uma que curaria ou uma que machucaria. O destino de Ana, um café perto do seu trabalho, se aproximava. O fim daquela jornada compartilhada no carro era iminente, e com ele, a pressão de definir o que aconteceria a seguir. O momento de despedida se aproximava, carregado de um significado enorme. É ali, disse Ana, apontando para a esquina. Marco encostou o carro, o motor ficando em um ronco baixo e constante. Ele desviou o olhar do para-brisa e encarou Ana, sua coragem vacilando. E então, é isso, ele perguntou, sua voz carregada de uma dúvida imensa. A gente se fala. Quando? Ana olhou para ele, sentindo o peso da pergunta. Eles não tinham um roteiro. Não havia mais as regras rígidas do divórcio para ditarem seus próximos passos, nem a presença divina para guiá-los. Eles estavam sozinhos. Eu não sei, Marco, ela admitiu, sua honestidade ecoando a dele. Acho que precisamos de tempo para respirar, para processar tudo isso. Ele concordou com a cabeça, um movimento lento. Tempo, sim. Mas seu olhar pedia mais. Pedia uma garantia que ela não podia dar. Ana abriu a porta, o ar quente da rua entrando no carro refrigerado. Ela hesitou, um pé já no asfalto. Obrigada pela carona, ela disse, e então, movendo-se quase por instinto, ela se inclinou e deu um beijo leve e rápido em sua face. O toque foi um choque. Foi o primeiro contato afetuoso, por mais breve que fosse, em anos. Marco ficou paralisado, sentindo o fantasma do beijo em sua pele. Ana saiu do carro e fechou a porta, seu rosto corado. Ela deu um aceno final e se virou, desaparecendo na multidão. Marco ficou ali, parado no trânsito, a mão tocando o lugar onde seus lábios haviam estado. Aquele simples beijo era um ponto de interrogação gigante. Era um adeus ou um até logo? O suspense agora era agridoce, uma dor que doía bem. O que ele faria com aquele beijo? O que ela faria? A bola estava no campo de ambos. O som da buzina de um carro atrás dele fez Marco sair do transe. Ele acelerou, o coração batendo forte. O toque do beijo de Ana queimava em seu rosto como um selo. Não era um beijo de paixão, era algo mais profundo, um beijo de perdão, um reconhecimento de sua humanidade compartilhada. Ele dirigiu sem destino, as ruas familiares parecendo um labirinto. Sua mente rodopiava. O que aquele beijo significava? Ela estava se despedindo para sempre, fechando o ciclo com bondade, ou estava abrindo uma porta que ambos temiam atravessar? Enquanto isso, Ana entrou no café, suas mãos trêmulas. Ela pediu um chá e se sentou em um canto, o rosto ainda quente. Por que ela fizera aquilo? Foi um impulso, um momento de pura emoção que a lei ou a lógica não poderiam jamais explicar. A sensação da pele dele, a lembrança de sua expressão de choque, ela se sentiu exposta, ao mesmo tempo, incrivelmente leve. Eles haviam quebrado o script. O divórcio não era mais a única opção na mesa. Havia uma terceira via, um caminho nebuloso e não mapeado que eles chamavam de tempo. Mas o tempo poderia ser um aliado ou um carrasco. Ele poderia curar as feridas ou aprofundá-las com a distância. A esperança era uma chama tênue, e ela temia que uma brisa de dúvida fosse suficiente para apagá-la. O suspense era uma agonia silenciosa. O que Marco faria com aquele beijo? Um simples gesto que mudou tudo novamente. Marco não foi para o escritório. Ele dirigiu até um parque,
um lugar onde eles costumavam caminhar aos domingos, nos primeiros anos de casamento. Estacionou o carro e ficou olhando as famílias, os casais de mãos dadas, a vida seguindo em frente. O beijo de Ana ecoava em sua mente, não como um toque, mas como uma pergunta. E agora? Ele pegou o celular. Sua mente foi inundada com as memórias das mensagens de texto que trocaram nos últimos meses, curtas, funcionais, cheias de subtexto de raiva e mágoa. Ele abriu o aplicativo de mensagens e viu o nome dela. Seus dedos pairaram sobre o teclado. O que se diz depois de um milagre e de um beijo no rosto? Obrigado. Vamos conversar? Nada parecia suficiente. Ele fechou os olhos e respirou fundo, procurando dentro de si a mesma paz que sentirá na sala de audiências. E então, ele digitou. Não um texto, mas um convite. Uma pergunta simples, direta, que vinha do homem que ele era antes de se perder, e não do adversário em que se transformou. Às vezes, a ponte de volta para alguém é construída com um único passo de coragem. Se você está se segurando, com medo de dar o primeiro passo, deixe nos comentários coragem. Porque você nunca está sozinho nessa jornada. A cura começa quando a honestidade supera o orgulho. Marco olhou para a mensagem, seu coração batendo forte. Ele estava prestes a enviar o texto mais importante de sua vida. O suspense era eletrizante. Ele pressionaria enviar? E se ela não respondesse? O que estava em jogo era muito mais do que um relacionamento. Era a sua própria alma. O celular de Ana vibrou sobre a mesa do café, quebrando sua contemplação. Ela olhou para a tela e viu o nome de Marco. Um frio percorreu sua espinha. Era a resposta ao seu beijo. Com dedos trêmulos, ela abriu a mensagem. A simplicidade do convite a atingiu como uma onda. Não era uma declaração de amor. Não era um pedido de desculpas repetido. Era um convite para conversar. Era humano. Era real. Era assustadoramente honesto. Ele não estava presumindo nada. Ele estava apenas estendendo a mão, da maneira que sabia. As lágrimas voltaram aos seus olhos, mas agora eram limpas, claras. Ela olhou pela janela do café, vendo as pessoas passarem, cada uma com suas batalhas invisíveis. Ela tinha uma escolha. Poderia ignorar a mensagem, deixar o tempo se estender até se tornar um abismo intransponível. Ou poderia aceitar aquele convite frágil e corajoso. Ela respondeu. Apenas uma palavra. Uma palavra que carregava o peso de todas as suas esperanças e medos. Uma palavra que era um salto de fé no escuro. O suspense agora era compartilhado, uma linha tênue de comunicação aberta entre dois corações devastados. O que aconteceria no café? Seria um reencontro ou uma despedida final? A resposta dela era um sim para a conversa, mas o futuro ainda era uma página em branco. O café combinado era o mesmo de seus primeiros encontros, uma escolha inconsciente ou talvez guiada por uma nostalgia corajosa. Ana chegou primeiro. Suas mãos suavam enquanto ela escolhia uma mesa no fundo, longe do movimento. Cada tilintar de sino na porta fazia seu coração acelerar. Quando Marco finalmente entrou, parando na entrada para procurá-la, o mundo pareceu desacelerar. Ele a viu, e ela ouviu. Não havia mais o casal da sala de audiências, nem os fantasmas do passado. Eram apenas dois seres humanos, marcados pela vida, tentando se encontrar no mesmo lugar físico e emocional. Ele se aproximou, e ela não se levantou. Um sorriso hesitante, trêmulo, tocou os lábios de ambos. Oi, ele disse, sua voz suave. Oi, ela respondeu. Ele se sentou. O silêncio que se seguiu não era pesado, mas cheio de significados. Eles estavam se vendo, realmente se vendo. As máscaras haviam sido deixadas do lado de fora, junto com as expectativas do que um casal deveria ser. Obrigado por vir, ele disse. Obrigada por chamar. Era um recomeço, não do casamento, mas do diálogo, a base de qualquer coisa que viessem a construir, ou não, dali para frente. A garçonete se aproximou, quebrando o momento. O simples ato de pedir um café e um chá os colocou em um território familiar, mas novo. Eles estavam começando do zero, mas carregando a sabedoria dolorosa de tudo que haviam vivido. O que sairia daquela mesa? A resposta estava no ar, tão palpável quanto o aroma do café fresco. Os cafés chegaram. Marco colocou 2 açúcares no seu, um hábito que Ana observava automaticamente.
Ela se lembrou de como costumavam discutir sobre isso, sobre saúde. Agora, era apenas uma parte dele, um detalhe que ela via com uma nova aceitação. Eu tenho pensado, Marco começou, girando a xícara, sobre o que aquele homem disse, sobre a lei e o homem. Ele olhou para ela. A gente passou tanto tempo seguindo o roteiro do que era certo num divórcio, do que os outros fariam, que esquecemos de perguntar o que era certo para nós. Ana concordou com a cabeça, envolvendo as mãos em volta da xícara quente. Esquecemos de ser gentis, principalmente um com o outro, mas também com nós mesmos. Era uma revelação profunda. Eles não eram apenas vítimas um do outro, eram vítimas de suas próprias expectativas não realizadas, de seu próprio orgulho ferido. A batalha não era só entre eles, era dentro de cada um. Se esta conversa está ressoando em você, se você sente que há pontes a serem reconstruídas na sua vida, não adie. A cura começa com um único passo, uma única palavra. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que o impossível pode se tornar possível. Porque, às vezes, o maior milagre não é evitar a queda, mas encontrar coragem de se levantar juntos, mesmo que de um jeito novo. O futuro deles ainda era uma incógnita, mas estavam se encontrando no presente. E o presente, naquele momento, era suficiente. O suspense dava lugar a uma serenidade cautelosa. O que construiriam a partir dali? A conversa fluía, não como um rio impetuoso, mas como uma maré suave, descobrindo verdades enterradas na areia. Eles falaram da dor da perda do bebê, um tema que haviam evitado por anos, cada um sofrendo sozinho no seu canto. Marco confessou que se afundou no trabalho para não enfrentar o vazio. Ana admitiu que o culpou por não estar emocionalmente presente, quando ela mesma estava ausente em seu próprio luto. Não era sobre culpa mais, era sobre compreensão. Era sobre ver o quebra-cabeça completo e entender como cada peça, medo, dor, solidão, se encaixava para criar a imagem do seu colapso. Eu não quero voltar a morar junto, disse Ana, surpreendendo a si mesma com a clareza da afirmação. Não agora, talvez nunca. Marco ouviu, e em vez de dor, sentiu um estranho alívio. Eu também não, ele admitiu. Preciso me encontrar. Você também. Era a mais pura verdade. O amor, eles estavam descobrindo, não precisava significar posse ou mesmo coexistência sob o mesmo teto. Podia significar respeito pela jornada do outro. Podia significar um afeto que não era sufocante, mas libertador. Eles estavam desmontando o casamento e, paradoxalmente, encontrando uma conexão mais autêntica no processo. O café esfriou, mas o calor entre eles era real. O final dessa história não seria um e viveram felizes para sempre tradicional. Seria algo muito mais real, por isso, muito mais bonito. O que seria, exatamente? A última peça do quebra-cabeça ainda estava faltando. O dia começava a cair, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Eles saíram do café, e desta vez não havia a ansiedade da despedida. Havia uma paz, um entendimento. Pararam na calçada, frente a frente. O mundo ao seu redor seguia seu ritmo acelerado, mas eles haviam encontrado refúgio de tranquilidade dentro de si. Então, Marco começou, um sorriso real em seus olhos. Então, Ana respondeu, espelhando seu sorriso. Não havia beijo, não havia abraço apertado. Havia um olhar que dizia tudo. Eu te vejo, eu te entendo, eu te liberto, e em te libertar, me liberto também. Vamos conversando, ele perguntou. Vamos, ela confirmou. Era um novo capítulo. Um capítulo de duas pessoas inteiras, não de duas metades procurando se completar. Um capítulo de amizade, de respeito, de um amor que se transformou em algo maior do que o romance. Eles se viraram e foram em direções diferentes, mas não como estranhos, como aliados, como duas almas que haviam atravessado o inferno juntas, se saíram do outro lado, não ilesas, mas mais sábias e mais gentis. A história deles não era mais sobre e se Jesus estivesse aqui. Era sobre porque ele esteve. Porque sua presença silenciosa lembra a todo coração partido que há uma verdade mais profunda que a dor, uma esperança mais forte que o desespero, e um amor que pode renascer das cinzas, mesmo que de uma forma que nunca se esperou. E para você, que acompanhou cada momento, lembre-se,
A mesma paz que encontrou Ana e Marco está ao seu alcance. Basta uma pausa, um suspiro e a coragem de olhar para a sua própria verdade. A jornada termina aqui, mas a sua pode estar apenas começando. Esta história tocou seu coração? Você se viu refletido em algum momento dessa jornada de dor, verdade e redenção? Se você está passando por uma crise, seja no amor, na família ou em qualquer relacionamento, não carregue esse peso sozinho. A cura começa quando compartilhamos nossa verdade. Comente se você acredita no poder do recomeço. Compartilhe este roteiro com alguém que precisa de uma centelha de esperança hoje. E se você quer mergulhar em mais histórias que mostram o divino entrando no cotidiano, se inscreva no canal se Jesus estivesse aqui e ative o sininho para não perder nenhuma jornada de transformação. Porque às vezes, a maior prova de fé é acreditar que até das cinzas, algo novo e mais bonito pode nascer. Acredite, você não está sozinho.